Bom dia. Então, mais uma vez estamos aqui na nossa aula de preparo, avaliação do paciente, avaliação pré-operatória. Para que a gente precisa saber disso? Porque cai na prova e porque é importante que o clínico, o dentista, ele tenha o conhecimento do paciente como um ser humano, que ele pode ter uma série de problemas, uma série de doenças, de complicações, de comorbidades, que podem influenciar no nosso tratamento. Então, a gente vai fazer uma abordagem rápida, né? Para ver... Isso aqui é diferente? Ah, foi essa pegadinha, né? Isso aqui para que não se confundir. Então, a gente vai fazer uma avaliação desse nosso indivíduo. Anamnese, primeiramente, a gente tem que fazer aquela sequência de perguntas básicas para a gente descobrir se o paciente tem algum problema ou não. Porque às vezes ele chega andando tranquilinho lá no consultório, senta e você olha, acha que está tudo bem. Mas quando você vai começando a perguntar algumas coisas, você percebe que ele pode ter algum problema que vá prejudicar o nosso tratamento, às vezes até impossibilitar. Então, a gente vai fazer aquela classificação de risco, que é a estratificação da gravidade da doença. Às vezes, uma bobeira, assim, doutora, eu sinto uma dorzinha nas costas e tal, tudo bem. Não, eu sinto dor na hora que eu falo, na hora que eu respiro. Então, você já começa a estratificar para ver que aquilo ali é um problema que pode se desdobrar para um comprometimento maior. Então, a gente vai classificar e a gente vai registrar tudo no prontuário para a gente saber como se conduzir. E é importante a gente ter uma comunicação com outros profissionais. Se o paciente relata que ele tem algum problema sistêmico, às vezes a gente precisa entrar em contato com o médico do paciente, às vezes com o psicólogo, uma série de profissionais da área da saúde que ultrapassam a nossa capacidade de diagnóstico. Então, a gente vai fazer aquela entrevista orientada, aquele passo a passo, aquelas perguntinhas básicas que vocês já devem ter aprendido na faculdade, né, na disciplina de semiologia. E aí a gente vai chegar até um diagnóstico mais robusto para a gente não deixar passar nada despercebido. Exame físico é importante também, né? Não adianta a gente pegar aquele papel, vai ter que extrair o dente, senta aí, abre a boca, não sei o quê. Não, a gente vai fazer um exame físico primeiro. A gente vai palpar, a gente vai ver se o paciente tem uma boa abertura bucal, se ele responde aos comandos, que às vezes o paciente não entende aquilo que a gente está perguntando. Então, só de bater um papinho com ele, a gente já vai sentir que ele pode ter algum problema e a gente vai fazer o exame físico palpando, mandando abrir a boca, começando pela parte extraoral e depois vai para a parte intraoral. Toda aquela sequência da semiologia propriamente dita. Tá? Então, as principais doenças que a gente vai abordar aqui hoje são as doenças cardiovasculares, que são as principais, né? Tem muito paciente com doença cardiovascular, pressão alta, arritmia, uma série de condições que interferem na anestesia e na abordagem cirúrgica. Os problemas respiratórios, né? Existem pacientes que são fumantes, inveterados, que têm, às vezes, doenças pulmonares que você não percebe no primeiro atendimento. Aí, conversando, a gente vai perceber, a gente vai descobrir e vai ver a melhor forma de conduzir. Problemas renais também, né? Porque, às vezes, o paciente ele toma uma série de medicamentos e aí isso dá um comprometimento da função renal e isso vai influenciar na medicação que a gente vai prescrever pós-operatória, né? Porque os medicamentos, principalmente os antibióticos, eles têm excreção renal, anestésicos também. Problemas hepáticos, pela mesma forma. Os distúrbios sanguíneos, anemias, problemas de deficiências sistêmicas, distúrbios endócrinos, né? O sistema de hormônios do nosso paciente, a gente vai verificar se está tudo direitinho. Doenças neurológicas, que não são muitas as importantes para a gente, mas a gente vai citar algumas, e outras condições em geral. Então, primeiramente, na doença e avaliação cardiovascular,
a gente vai perceber os fatores de risco. Existem alguns fatores que a gente olha assim, e esse paciente pode ser que tenha um problema sério. Então, eu não vou nem mexer. A gente já coloca assim, aquela luzinha vermelha de que o paciente pode dar um piripaque na cadeira. E tem os fatores maiores, intermediários e menores. Isso tudo que eu estou falando está no livro do Miloro, que é o livro da bibliografia da prova da Marinha, tá? Por isso que eu peguei assim essa aula. Todo esse passo a passo está bem direitinho de acordo com o livro do Miloro, para depois, se vocês quiserem consultar, aí fica mais fácil também, tá bom? As patologias de maior risco para uma complicação na hora da cadeira são essas 4. É a síndrome coronariana aguda. As coronárias são aquelas artérias, né, que levam sangue para o coração. A insuficiência cardíaca congestiva descompensada, quando o paciente não consegue, ele fica entupido, assim, ele não trata e aquele coração ele não bombeia o sangue suficiente. As arritmias cardíacas significativas, o coração ele bate num ritmo louco, não é aquele ritmo esperado. Ele pode bater mais lento, ou ele pode bater mais rápido, ou ele pode bater desgovernado. Então, tudo isso são problemas classificados como arritmias, tá? E valvopatias cardíacas graves. As valvopatias são doenças das válvulas do coração. Então, aquele sistema de abertura e fechamento, ele não funciona como deveria funcionar. Então, isso daí implica num quadro grave, uma patologia de risco grande para a gente submeter o nosso paciente a qualquer tipo de tratamento que envolva uma anestesia mais complicada, um sangramento, tudo que possa dar uma infecção pós-operatória, tá? E as de risco intermediário são a angina leve, o infarto do miocárdio, quando o paciente já infartou. Angina é aquela dor no peito, né? O paciente diz que, eu sinto uma dor no peito, isso daí é angina. Mas pode ser de outras formas também, como eu vou explicar aqui. A insuficiência cardíaca compensada, porque a risco alto é a descompensada, tá? A insuficiência cardíaca descompensada é risco alto, e quando ela está compensada, quando você trata com medicamento e o paciente está bem, então ele já entra numa escala de risco intermediário. E o diabetes mellito, né? O diabetes é sempre um problema, você tem um paciente diabético na sua cadeira, você tem que conversar com ele, você tem que saber se ele está tomando as medicações. Existem dentistas que têm aquele medidor de glicose, né, no próprio consultório, isso também facilita muito. E as de risco menor é aquele paciente idoso, aquele que tem uma alteraçãozinha no eletrocardiograma, mas aí o médico libera para fazer procedimento. O ritmo cardíaco, que você vê também ali no eletrocardiograma, ou então ele não tem uma capacidade funcional, ele fica cansado, ele não tem assim, ele relata, eu não consigo fazer as coisas como eu fazia antigamente. Isso daí é um risco menor, ou então se ele já sofreu um acidente vascular cerebral e se ele tem uma hipertensão arterial. Ninguém tem apostila não? Nenhum de vocês está com a apostila aí não? Tá. Eu ia falar um negócio, não, mas então deixa, eu vou tentar ir passando para vocês da melhor forma. Bom, então, a doença da artéria coronária, como eu tinha falado, ela se agrava quando o paciente tem essas complicações. Diabetes, a hipertensão arterial, ou melhor, ela se agrava não. Os fatores que predispõem à doença da artéria coronária é o paciente diabético, é o paciente que tem pressão alta, é o paciente fumante, aquele paciente que já tem colesterol alto. Então, todos esses fatores aí levam o paciente a desenvolver eles podem, né? Pode desenvolver, não é determinante. Mas você já fica esperto, se ele contar na história que ele apresenta isso aí, você já imagina que ele possa ter uma doença da artéria coronária. Então, ele já pode ser classificado naquele alto risco. Então, aqui, a deposição, todo mundo sabe, né, que são as nossas artérias, aí as placas gordurosas, elas ficam grudadas ali, obstruindo a luz daquele vaso. E é por isso que a gente faz aquela dosagem periódica dos tipos de colesterol, né? Tem um colesterol bom, tem um colesterol ruim. A gente deve se alimentar bem com azeite, deve fazer exercício físico, para evitar esse acúmulo dessas placas gordurosas, justamente para prevenir a hipercolesterolemia. E tem o fator genético também que influencia.
Então, a doença da artéria coronária, ela pode resultar numa angina, uma dor no peito. E essa angina, ela pode se desenvolver por uma piora desse quadro, né? Ou das síndromes coronarianas agudas. A angina, quando ela é estável, ela não tem um desdobramento maior. Aí só apresenta uma dorzinha, aquela dorzinha no peito de leve, e aí você supõe que pode dar problema. E a característica que cai em prova, que já caiu em alguns concursos, é essa dor que ela começa dessa região esquerda, irradia para o pescoço e para a mandíbula, sempre do lado esquerdo, aliviada pelo uso do Isordil sublingual, aquele comprimidinho, né, de nitroglicerina. Você gosta de cirurgia, né? Eu lembro disso. Legal. Tá. E a insuficiência cardíaca congestiva, ela resulta de um débito cardíaco inadequado. O que acontece? Não chega sangue suficiente no coração. Então, o paciente está sempre cansado. Aí, aquele coração é aquele coração fraco. Aí, podem ser por várias causas. Pode ser por infarto prévio, doença valvular, o paciente que já tem pressão alta, o paciente que é anêmico, aí já tem que fazer um tratamento, né? E outras causas também idiopáticas. E essa manifestação da insuficiência cardíaca é aquela falta de ar. O paciente vai fazer qualquer coisa, aí ele já começa com falta de ar, ele, na hora que levanta, ele também fica com ortopneia, né? Porque você levanta, aí fica com aquela sufocação. Ou então de noite, ele acorda, de repente, dispneia paroxística noturna, esse nome bonito quer dizer isso. E a cardiomegalia, porque o coração dele aumenta de volume, tentando compensar essa falta de trabalho, aí ele vai aumentando, ele vai hipertrofiando. E a insuficiência cardíaca resulta na elevação da pressão venosa jugular. Você vê aquela veia saltada, né? O paciente inchado, edema periférico, sobretudo dos membros inferiores, aquele pé inchado, né? Do paciente com a insuficiência cardíaca congestiva. Então, isso tudo são características que, às vezes, está tudo mascarado. A gente está ali conversando com o paciente, preocupado com o procedimento que a gente vai fazer, com o dente que a gente vai extrair, com a frenectomia lingual que a gente vai fazer, e a gente não sabe de nada. Aí, sabendo dessas coisas, a gente começa a observar de uma forma mais atenta o nosso paciente. Então, por isso que a gente tem que saber, cai na prova, e é também importante para a vida dos senhores, a vida clínica dos senhores. A doença valvular tem uma apresentação clássica. O paciente às vezes desmaia, ele sente aquela dor no peito e aquela fraqueza também, aquela falta de ar. É tudo mais ou menos parecido. Problema de coração é tudo mais ou menos parecido. Tem os pacientes que utilizam próteses artificiais. E aí a gente tem que saber que o paciente usa o anticoagulante, porque se a prótese, se chegar um coágulozinho, ela não vai funcionar. Então o sangue ele tem que estar bem fininho, tem que estar bem ralinho, ele é prescrito pelo médico. Aí o paciente, eu uso prótese valvular. Aí você, já sabe que ele deve usar um anticoagulante. Então você já imagina que vai sangrar em qualquer procedimento que envolva hemorragia. E o principal do paciente que tem valvopatia cardíaca é saber que a gente tem que fazer o antibiótico profilático. É a amoxicilina, que é o antibiótico de escolha, 2 gramas via oral, ou a clinda, 600 miligramas no paciente que tem alergia. É super importante. O paciente às vezes não vai falar, não, porque eu tenho que tomar antibiótico. Não. Se ele está te relatando que ele tem uma doença valvular, você já pensa que vai ter que fazer uma antibiótico terapia profilática. Mas é sempre importante a gente ter aquele link com o médico, como eu falei anteriormente, a equipe multidisciplinar, aí de preferência pede para o médico mandar um documentozinho assinado, carimbado, dizendo como é que é a patologia, para a gente poder conduzir da melhor forma. As arritmias são sempre um desafio para o cirurgião e para o anestesista, porque às vezes elas são ocultas. Você não sabe que existe arritmia, mas o paciente está lá com aquele problema e às vezes vai complicar ali na cadeira, ou então se você tiver que fazer uma anestesia geral, vai para o centro cirúrgico, não sabe, porque às vezes não aparece. Então você tem que estar atento, tem que conversar, tem que solicitar exames, tem que estar vigilante, porque o nosso trabalho é um trabalho complicado. O cirurgião dentista não é uma profissão simples não, gente.
Não é só a gente fazer aquele negócio do dentinho lá, da restauração de resina, da limpezazinha, terapia periodontal básica, extrair o dente, não sei o quê. Não, a gente precisa ter um conhecimento amplo. Você não vai precisar saber detalhe assim de muitas coisas, mas você tem que ter uma noção geral, porque o paciente é um ser humano que ele pode morrer ali na sua cadeira se você não souber nada, tá? Então, é sempre um desafio, a gente tem que estar em contato com os profissionais que os assistem e conversar muito com o nosso paciente, tá bom? Quando o paciente tem problema de arritmia, é importante também a gente saber que atrapalha ele ficar bebendo bebida alcoólica, tomando café, aí já oferece um cafezinho na sala de espera, mas o paciente tem arritmia, não. Então, ó, eu não vou oferecer para o senhor, porque o senhor, eu vi aqui na sua ficha que o senhor pode ter uma arritmia e tal. Aí o paciente vai gostar de saber que a gente está tendo esse cuidado com ele. A gente está tendo essa atenção. E anestesia, cuidado com a adrenalina. Só que a adrenalina que a gente utiliza nos anestésicos comuns, normalmente é 1 para 100 mil a concentração, né? Então, essa concentração de 1 para 100 mil, ela é muito tranquila. A gente pode fazer com segurança até 2 tubetes, só que muitos médicos acham, não pode ter adrenalina, e o paciente já chega falando, não, minha anestesia tem que ser sem adrenalina. Aí você vai procurar aquele anestésico verdinho, horroroso, sem vaso, que não serve para nada. Não, mas é porque o médico falou que tem que ser sem adrenalina, mas não é assim. A gente tem o conhecimento de que a concentração é importante, então a gente utilizando uma anestesia boa, né, 1 para 100 mil, com lidocaína, a gente vai conseguir fazer um bloqueio anestésico eficaz no nosso paciente e a gente vai proteger ele de complicações futuras. E a pressão alta? A pressão alta é um problema mundial, né? É uma pandemia a pressão alta. E aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, com esse negócio de fast food e muito sal, comida rápida, aí é um problema que vai silencioso. As pessoas às vezes não sabem que tem a pressão alta e aí vão descobrir quando sentam na cadeira ali para fazer o tratamento. Aí a gente vai aferir a pressão, né? E descobre que o paciente está com uma pressão superior a 140 milímetros de mercúrio. Então a gente não vai fazer o procedimento. A gente vai esperar baixar a PA para a gente poder trabalhar com segurança. Então o que seria a definição de pressão alta? A sistólica é superior a 140 milímetros de mercúrio e a diastólica superior a 90 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai fazer essa aferição nos pacientes que precisarem fazer um procedimento cirúrgico por segurança. Normalmente, o que vai originar essa pressão alta? A gente não sabe, é uma causa desconhecida. Não tem um motivo assim, específico para desenvolvimento da pressão. É a chamada hipertensão arterial essencial, aquela que não tem uma causa determinada, a gente não sabe por que ela existe. Pode ser por fatores genéticos, pode ser por fatores ambientais, má alimentação, estresse, uma série de coisas. Mas ela está ali estabelecida e a gente tem que tratar e se prevenir. E existe também aquela hipertensão arterial que ela é resultante de alguma outra patologia. Então, o paciente que tem uma doença renal, tem a síndrome de Cushing, que eu vou comentar. Alguém sabe o que é síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing é aquele paciente que usa corticoide. Aí ele fica com aquele rosto largo, aquela face de lua, aquele pescoço, pessoa que não tem pescoço, e daqui para cima ele é gordinho, e os braços são finos, as pernas finas, e ele normalmente faz uso de corticoide. Aí o nome desse quadro clínico é síndrome de Cushing, que eu vou falar depois. Síndrome de Kohn, que eu não vou comentar para não embolar a cabeça de vocês, todas essas patologias, elas desenvolvem a pressão alta, então a gente classifica como hipertensão arterial secundária. Tá. O que seria uma urgência hipertensiva? O paciente está com aquela pressão alta, meu Deus, tem que correr para o hospital. Uma urgência é aquilo que a gente vai ter que tratar dentro das primeiras 24 horas. Então, ele está com uma pressão bem alta e a gente tem que levar ele para o médico intensivista ou para o médico clínico para fazerem uma medicação para poder regredir essa PA. E quando existe uma emergência, uma situação mais grave ainda, aí já começa a ter uma lesão de algum órgão, o paciente fica com uma dor de cabeça louca, ele fica respirando mal, desculpa.
edema pulmonar, ele não consegue urinar, então já é uma situação que ele pode vir a óbito. Então, é importante a gente saber que a pressão alta, ela pode ser uma besteira, mas ela pode desdobrar para uma complicação muito pior. O desfibrilador cardioversor, às vezes o paciente utiliza um equipamento no coração para fazer o coração trabalhar melhor. Então, é um dispositivo eletrônico, que ele é implantado no corpo e ele é um gerador de pulsos para poder manter aquele ritmo funcionando como deveria. Porque às vezes ele tem aquela arritmia e não resolve com medicamento, então tem que ser de uma forma mecânica esse trabalho. Aí ele faz uma cirurgia para implantar e aí o aparelho fica lá a vida toda. É pequenininho, é desse tamaninho aqui, ó, nessa primeira imagem aqui. É super importante na anamnese a gente descobrir que o paciente tem um marca-passo ou usa um desfibrilador. Por quê? Porque se precisar ir para o centro cirúrgico, gente, pelo amor de Deus, ou se precisar até com anestesia local mesmo, você cauterizar um vaso com bisturi eletrônico, você vai dar um problema ali, vai bagunçar com o marca-passo da pessoa. Então, a gente não pode usar, tá? É perigosíssimo não usar. Se ele relatou que tem um problema, você vai tentar conter a hemorragia de uma outra forma. Você faz uma ligadura com uma pinça hemostática de Kelly, você sutura o vaso, mas você não vai, pelo amor de Deus, usar um bisturi elétrico no paciente que tem marca-passo, que eu já vi isso acontecer no meu plantão, que eu dou plantão no Souza Aguiar, eu sei a complicação que dá quando a gente usa o bisturi elétrico, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de doença respiratória. Doenças respiratórias estão por toda parte, o nosso ar é poluído, né? E a gente tem que estar preparado também para esses pacientes que chegam, principalmente crianças, gente. Meu Deus, é muita criancinha asmática. Aí isso daqui é um oxímetro. Os fumantes, graças a Deus a gente não tem mais tantos fumantes como a gente tinha nos anos 80, 90, porque agora acabaram as propagandas de cigarro, mas a gente ainda tem algumas pessoas mais velhas que ainda insistem em fumar. Então o fumante, ele tem uma complicação porque tem um aumento da carboxiemoglobina e dá uma hipóxia. Então, isso daí é o quê? O sangue, ele não fica oxigenado. O sangue, ele fica repleto de gás carbônico. Então, a pessoa não tem aquela oxigenação do coração como deveria ter. E a gente deve identificar, conversando, né? Você vê um fumante, você descobre fácil. E aí, a hipoxemia, ela é o resultado. É a falta de oxigênio na corrente sanguínea. E ela pode ser consequente de hipoventilação, não está chegando o oxigênio, né? Ou esse oxigênio chega, mas ele não se espalha. Ou pode chegar, mas ele fica desequilibrado, a distribuição dele é complicada. Ou ele deriva, ele sai de onde ele devia ficar, ele sai. Então, dá uma derivação. Então, o fumante, ele pode complicar por causa dessas situações, Então, aqui é a hipoxemia, né, que é a baixa oxigenação do sangue arterial, tá? Aí o sangue, o oxigênio, ele chega pouco nos tecidos. Os tecidos ficam fracos, eles ficam ali ofegantes. A hipoxemia por hipoventilação é a redução da frequência respiratória ou da capacidade vital. E ela pode ser causada por uma série de coisas. O paciente que é asmático, o paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a apneia obstrutiva do sono, aquele paciente que ele dorme, aí ele não respira, ele fica, aí de vez em quando ele... Aquela respiração assim, aí ele tem microdespertares noturnos, né? Aí se você fizer uma polissonografia, você descobre que a pessoa não está ventilando bem a noite inteira. E isso vai repercutir num problema até do coração, porque não está oxigenando bem o coração. O paciente vai ficar com sono o dia inteiro, ele vai ficar mal ventilado, ele vai desenvolver uma série de problemas, ele pode desenvolver diabetes, desenvolver pressão alta, porque ele tem essa apneia obstrutiva do sono, por hipoventilação. A pneumonia também, ela pode causar um traumatismo torácico. O paciente chegou na emergência do hospital, aí tá bem, tá conversando. Não, o que aconteceu com você? Ah, não, eu só bati de carro, mas eu estava de cinto, aí eu senti uma dor aqui no meu peito e tal. Vai logo passar pelo cirurgião para ele pedir uma tomografia desse tórax.
para ver como é que está o comprometimento, se houve algum comprometimento, porque pode acontecer um traumatismo torácico e causar uma hipoventilação. Então, isso é importante, a gente saber, tá? Se a gente está na emergência, a gente saber identificar e não começar a atender o paciente. Tem uma suturinha do lado para fazer. Mas eu estou com uma dorzinha aqui. Cirurgião geral ou de tórax primeiro, depois eu faço a sua sutura. Então, tudo isso a gente tem que saber. Paciente que usa drogas, doença neurológica, fibrose pulmonar, tudo isso pode desenvolver a falta de oxigenação no sangue. E a hipoxemia por comprometimento da difusão, que o ar ele não espalha. Então, criam-se os espaços mortos em toda a árvore respiratória e aí você tem aquela dificuldade das trocas gasosas. Existe também a hipoxemia por desequilíbrio da ventilação. Não sei se está dando para enxergarem daí, está meio claro? A ventilação-perfusão. É como se houvesse uma dificuldade nesse espalhamento pela obstrução mecânica. E, por último, a hipoxemia por derivação, que o oxigênio ele sai de onde ele devia ficar. Então, tudo isso é importante para a gente ver o problema respiratório do nosso paciente. O paciente asmático é um paciente muito comum no nosso consultório e, às vezes, o paciente não sabe que é asmático, às vezes ele não conversa com a gente, às vezes ele acha que aquilo ali é uma besteira, a mãe chega com a criança, eu usava bombinha de vez em quando, mas aí, peraí, senhora, bombinha? Que tipo de bombinha? Aquela bombinha que tem assim um negócio na frente, bota uma máscara, e eu já levei várias vezes no médico, mas ela tá bem, pode atender, não tem problema não. Vocês fiquem atentos, porque isso daí pode dar uma complicação muito séria, gente. Paciente asmático que não é controlado é paciente ASA 3 da Associação de Anestesia. Alguém sabe o que é classificação de ASA? Alguém não sabe o que é classificação de ASA? Dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia? Eu vou falar daqui a pouco. A ASA é a Associação dos Anestesiologistas, que ela tem uma classificação de 1 a 5, e o paciente asmático ele é grau 3, então a gente tem que estar atento, tá? É uma hiperreatividade brônquica, então os brônquios eles reagem ao estímulo e eles se contraem muito pela musculatura lisa. Então ocorre essa hipoxemia. Aí o paciente fica com falta de ar, ele acorda durante a noite, ele sente aquele aperto no peito, aquela dor torácica, e tudo isso pode evoluir até para o óbito. Então, a asma, é interessante que a gente lembre que ela pode ser uma asma muito simples, uma coisa que quase não aparece, quase não é narrada, só que por estresse ela vai ser exacerbada. Então a gente tem que estar preparado para uma complicação na cadeira. O paciente vai chegar lá, vai estar nervoso, vai estar com medo, não gosta de ver sangue, nunca tomou anestesia. Então ele pode desenvolver uma morbidade pelo estresse. E existe a chance dele aspirar durante a indução que a gente fala é quando o paciente vai receber uma anestesia geral. Aí ele pode broncoaspirar e ele pode ficar hipersecretivo. Então a asma é sempre uma complicação que a gente tem que estar atento e conversar muito com esse paciente. Então, como eu havia falado, se ele já foi várias vezes no médico, a gente já fica atento, né? E a classe 3, eu acho que eu botei aqui a classificação da ASA, né? Classe 3 da ASA. Tá aqui, ó. Não precisa saber o que é a classificação da ASA, não. Eu só vou colocar aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia, essa escadinha aqui, ó. O paciente está andando, aqui o paciente está mais ou menos, aqui ele já está mal, aqui é ASA 1, ASA 2, ASA 3, aqui ele já está cansado, ó, sentadinho aqui. Esse aqui é o paciente asmático. Aqueles dali já estão moribundos. O 4, o 5 já estão numa situação que tem até um urubuzinho ali, que o paciente já está indo para o caixão, tá? Outro quadro complicado de doenças respiratórias são o quadro... Você me avisa, tá? Na hora que eu falo. A doença pulmonar obstrutiva crônica, as doenças, né, que a gente chama de DPOC, as principais são o enfisema e a bronquite crônica, tá? A bronquite é aquele paciente, é bronquite, aí faz aquela natação, melhora e tal. Enfisema é aquele problema que é desenvolvido com o tempo. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais depois, né? Vou falar um pouquinho mais, dar uma pausinha.
tá bom?